Shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, recalcado, sacudido, transbordante da presença do amoroso Espírito Santo. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Vocês aceitam um cafezinho? Esse que foi meu varão valoroso que fez para mim. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, amém? Aleluia. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Muito feliz de estar aqui com todos vocês, mais uma madrugada. Aleluia, amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós começamos Apocalipse 1, tá? Então, já prepara o seu coração, que vai ser poderoso, amém? Aleluia, vai ser um tempo extraordinário. Glória a Jesus, você vai aprender bastante sobre Apocalipse, tá? Aleluia. E o nosso seminário, hoje eu vou fazer o lançamento, vai ser, se quiser já pode entrar com suporte, nós não temos ainda a arte, mas pode entrar com o meu suporte, que eles já conseguem fazer sua inscrição, certo? Então nós vamos ter 22 dias de live, para quem for se inscrever no seminário, as lives e os resumos vão estar lá para vocês, na plataforma, tá? Então, um dia depois vai subir tanto a live, tanto o resumo. E os resumos estão ficando maravilhosos, estão ficando lindos, tá? De excelência, ok? E aí, no dia 8 de março, nós vamos ter a nosso seminário sobre o Apocalipse. E no seminário do Apocalipse, eu quero que você já estou orando para Deus expandir sua mente, porque vai ter muito conteúdo, tá? Então, por que eu tô fazendo essas lives todo dia? Porque não dá para trazer tudo que eu quero num dia só. Então, eu quero trazer os 22 capítulos de Apocalipse, esmiuçar com vocês, para aí a gente entrar nas pautas mais, vamos dizer assim, polêmicas, tá? Possível anticristo, coisas assim, mas aí é sala fechada, nós podemos falar tudo que a gente quiser, tá? Plano de Satanás dos últimos dias, certo? Então, tem algo aí que vai ser poderoso, tá? Por exemplo, uma das coisas que eu quero trazer para vocês tem um estudo que mostra que toda pessoa que diz que foi abduzida por alienígena não é cristão. E toda pessoa que relata estar tendo um contato extraterrestre, disse o nome de Jesus, parou na hora. Então, né, a gente sabe, né, que são demônios, certo? Então, assim, tem muita coisa que eu vou trazer para vocês, mas isso aí é no dia do seminário. Então, agora nós vamos ter uma jornada, nós vamos viver Apocalipse na íntegra, de uma forma sobrenatural, tá? A live vai ficar salva 24 horas só. Se você se inscrever no seminário, você tem lá depois para você ver a hora que você quiser, tá? Então já abre aí comigo Apocalipse, capítulo de número 1. Vai ser um capítulo por dia esmiuçado, tá bom? Tô fazendo umas tabelas para vocês, pro pessoal do seminário, tabelas comparativas, né? Contextos assim, por exemplo, o que é as igrejas, né? Ali de Apocalipse 1 representa hoje. O que representa, por exemplo, na conduta cristã, na vida de um cristão, numa igreja. Então, assim, estou trazendo muita coisa bacana para vocês conseguirem entender. E uma coisa que eu estou trazendo para vocês também nos resumos é um dicionário profético. Porque muitas vezes vocês lêem as coisas, por exemplo, eu vou só um exemplo aqui para você. Por exemplo, eu coloquei aqui a palavra revelação, que significa Deus tirando o véu e mostrando o futuro. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Algo que às vezes vocês ficam meio confusos. Os 7 candelabros, o que representa. Então, essas coisas assim que às vezes vocês não têm noção, eu trouxe todos os significados. Então, eu estou colocando um dicionário profético em cada capítulo, no final de cada capítulo, tá? E tá ficando assim. Depois vocês vão receber lá na plataforma, tá? Olha, consegue ver? Então, tem um dicionário com a referência bem bonitinho, tá? Vai ficar bem bonitinho, certo? Vamos orar para nós começarmos, para a gente poder aproveitar o tempo que a gente tem aqui, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu chamo, Senhor Deus, sobre essa live, o amigo Espírito Santo, e uma unção de conhecimento, uma unção de entendimento, que
o Senhor venha abrir os ouvidos, os olhos espirituais e o coração de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor venha falar, Pai, de forma profunda, de forma avassaladora, Pai, conosco, nessa caminhada, Senhor Deus, dentro dos 22 capítulos de Apocalipse. Que o Senhor, Pai, além de falar conosco, que o Senhor nos dê sonhos, visões, revelações, Pai, do que está por vir. Porque nós cremos, Pai, que nós não só somos a geração que está, Pai, por viver e experimentar muitas coisas que estão por acontecer, mas nós cremos também que somos uma geração do arrebatamento. Então que o Senhor possa, Pai, estar agora nos conduzindo, no nome de Jesus, Pai. Aleluia, glória a Deus. Amém? Tá, vamos lá. Glória a Deus. Então o que eu vou fazer com vocês? Pega a tua Bíblia. Eu tenho um resuminho aqui poderoso, mas eu quero ler o capítulo na íntegra e depois eu vou passar nos tópicos que eu coloquei mastigadinho no resumo. Depois eu vou fazer os tópicos na íntegra, tá? Bem bonitinho com você. Então, abre Apocalipse. Apocalipse, tá? Capítulo de número 1, ok? Então, antes de começar, eu só quero fazer uma introdução, certo? O livro de Apocalipse, ele é um livro que ele é para revelar o plano final que Deus tem para toda a humanidade. A vitória definitiva de Cristo sobre o mal, sobre Satanás, certo? É um livro que vai falar sobre juízos, é um livro que vai trazer sobre a esperança, a preparação da igreja, tá? A palavra Apocalipse, ela significa revelação, tá? Então, Apocalipse e revelação é a mesma coisa, tá? Então, o livro de Apocalipse é Deus mostrando o que está por vir, ok? Qual que é o propósito do livro de Apocalipse? Revelar Cristo como rei e juiz soberano, ok? Preparar a igreja para os tempos difíceis, tá? E a volta de Cristo, tá? Mostrar a batalha entre o bem e o mal e a vitória, né? No final, em Cristo Jesus. E anunciar o juízo sobre o mundo e restauração de todas as coisas. Então, o propósito principal de Apocalipse é esse. E o que Apocalipse ensina? Que Cristo já venceu e reinará para sempre. Apocalipse vai trazer para nós também que a igreja precisa permanecer firme até o fim. É muito lindo as cartas às 7 igrejas, né? As recompensas, né? A problemática de cada uma delas. Amanhã nós vamos começar a entrar dentro das 7 igrejas, certo? E que o mal será derrotado e um novo tempo vai vir sobre toda a humanidade, certo? Quem que escreve Apocalipse? Antes da gente começar a ler, eu quero só trazer essa introdução aqui porque eu acho muito importante. Quem que escreve Apocalipse? Lembra que Jesus tinha 12 discípulos. Um deles é João, aquele que é conhecido como o discípulo amado. João, queridos, segundo os teólogos, foi o último discípulo a perder sua vida, a morrer. Foi o último discípulo a morrer. Então, quem que era João? Filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Era um dos 12 discípulos de Jesus, tá? E ele era íntimo do Senhor Jesus. E ele escreveu o Evangelho de João, vai escutando, ele escreveu o Evangelho de João, 1º, 2º e 3º e Apocalipse. Então, o que o João escreveu? O Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse, tá? João era conhecido como discípulo amado e foi o único que esteve ao pé da cruz, tá? Foi o único que esteve ao pé da cruz. Então, vamos lá. Quantos anos João tinha, tá? Quando ele escreveu Apocalipse? Segundo os historiadores, tá? João teria ali mais ou menos entre 85 e 95 anos. Essa é a idade. Tá? Então, João escreve Apocalipse na ilha de Patmos por volta de 95 a 96 depois de Cristo. Então, depois que Jesus ressuscitou, entre 95 e 96, né, depois de Cristo, durante a perseguição do imperador Domiciano. Então, ele estava ali naquela ilha porque ele estava sendo perseguido, né? Ele estava ali preso, né? Na ilha, ele estava sendo perseguido, né? Nessa época havia muita perseguição. Então, quando seguiu Jesus, era um dos mais jovens, né? Então, quando Jesus recruta os 12 discípulos, João era um dos mais jovens. E os historiadores dizem que ele tinha entre 17 e 25 anos. Então, de todos os discípulos, João era um dos mais novinhos.
E ao escrever Apocalipse, acredita-se que ele deveria ter entre 85 e 95 anos, ok? E ele foi o último apóstolo vivo, ao contrário dos outros, né? Ele não foi martirizado, ele morreu de velhice, tá? Em Éfeso por volta do ano 100 anos depois de Cristo. João foi lançado, tá? Numa caldeira quente, se eu não estou enganada, certo? Mas os outros foram martirizados, os outros, né, morreram de mortes assim decapitados, mas João não, ok? Então é o que você precisa saber antes da gente entrar em Apocalipse, que João é o escritor, tá? Ele foi o último apóstolo a estar vivo, ok? Então isso aí é uma informação preciosa para a gente começar a entrar aqui. Então tá. Então João tá na ilha de Patmos. Agora ele vai ter uma revelação poderosa. Então vamos lá. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João. Então aqui está dizendo que Deus, tá, queria revelar aos seus servos uma revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos, tá? E ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Olha só, grifa aí o verso 3. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Saudação de João às 7 igrejas. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Veja, ele vem com as nuvens do céu. Agora, João aqui está descrevendo. Eu vou passar lendo e depois eu vou passar explicando para você os tópicos mais importantes, tá? Então, aqui João, a partir do verso 7, ele está descrevendo a visão que ele está tendo, tá? Eu preciso que você entenda que quando João vai ter essa experiência, Deus leva ele a outra dimensão, para ele ver isso tudo aqui, tá? Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é e que ainda virá, o Todo-Poderoso. A visão do Filho do Homem. Toda vez que você vê a Bíblia dizer Filho do Homem, está se referindo à pessoa de Jesus, tá? A pessoa de Jesus Cristo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Então, queridos, João estava preso na ilha de Patmos porque ele estava pregando, ele estava sendo perseguido, tá? Era o dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? Sábado. Você já sabe isso. E me vi tomado pelo Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. De repente eu vi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui o Senhor Jesus vem e fala: olha, escreve o que você vai ver, tá? Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros, olha só, de ouro,
E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e o cabelo eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Presta atenção na descrição do Cordeiro glorificado, porque antes a característica do Cordeiro, Jesus, era a característica de um cordeiro. Agora ele vem glorificado. E eu quero que você preste atenção nisso, tá? A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fontes ondas do mar. Em algumas traduções falam voz de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando vi, caí aos seus pés. Então, João está contemplando a visão de ver o Filho do Homem, Jesus glorificado. E quando ele vê, ele cai porque ele experimenta dessa glória, ele percebe esse poder de Deus. Então ele cai no chão igual a gente cai no poder de Deus. Mas eu acredito que numa intensidade muito, meu Deus, 1 milhão de vezes maior. Quando vi, caí aos seus pés, como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte. As chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui o próprio Jesus já está falando. As 7 estrelas são 7 anjos, os pastores, a quem Deus confiou a autoridade dessas igrejas, e o candelabro, representa a igreja, ok? Deixa eu ler agora aqui no dicionário profético, antes da gente entrar aqui na minha explicação para você, tá? Revelação, você já sabe que significa Deus tirando o véu e mostrando o futuro. A palavra servos aqui no capítulo 1 representa aqueles que pertencem totalmente a Cristo. O tempo está próximo significa que a profecia está prestes a cumprir. 7 espíritos significa a plenitude do Espírito Santo. Eu vou explanar na minha explicação quais são esses 7 espíritos e aonde é a atuação de cada um deles, tá? Testemunha fiel, está falando da pessoa de Jesus, que Jesus é a verdade absoluta, tá? Primogênito dos mortos significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Reis da terra, governantes terrenos e crentes que reinarão com Cristo. Todo olho verá significa que todos reconhecerão a sua volta. E eu acredito que isso vai acontecer principalmente por causa da tecnologia, tá? Principalmente por causa da tecnologia, certo? Alfa e ômega significa que Cristo é o início e o fim de tudo. 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Filho do homem significa Jesus como Messias glorificado. Vestes talares ou cinto de ouro significa Cristo como rei e sacerdote, tá? Cabelos brancos como a lã significa eternidade e pureza, tá? Olhos como fogo significa que Deus, Jesus, julga todas as coisas. Pés como bronze reluzente, que Cristo julgará com justiça. Voz como muitas águas, tá? Ou voz como ondas do mar.
poder e autoridade absoluta. 7 estrelas são os anjos, mensageiros das igrejas, os responsáveis por essas igrejas, tá? Espada na boca representa que Deus, Jesus, né, vai julgar e vai separar. Jesus vai julgar e vai separar, espada afiada, né? O cair como morto representa que João sente o impacto da glória de Deus e cai. Eu até já expliquei para você, tá? Chaves da morte e do inferno, Jesus tem autoridade total sobre a morte, tá? Escreve o que viste, o que é e o que virá. Representa que a profecia desse livro remete ao passado, presente e futuro profético, tá? Então agora eu quero entrar onde eu preparei aqui para vocês, certo? Então vamos lá. O livro de Apocalipse, aí capítulo 1, ele vai trazer para nós, né, João na ilha de Patmos, tá? Ele tá preso, ele tá exilado porque ele estava pregando e anunciando o evangelho. E ele já tá bem velhinho, tá? Ele já tá bem velhinho. Então aqui, no dia do Senhor, ele vai ter uma revelação. E aí Jesus vai vir, tá? Então vamos lá. A revelação e o propósito. Então, em Apocalipse do 1 ao 3, Jesus mostra para João o que está por vir, tá? Para aqueles que vão obedecer e vão crer na profecia. Qual que é o significado profético dessa primeira parte? De Apocalipse do 1 ao 3, o significado é: o tempo da intervenção de Deus está próximo. E os fiéis, que somos nós, aqueles que servem o Senhor, devem estar atentos aos sinais. Nós não podemos, queridos, dar as costas para o Apocalipse e falar: isso aqui não é para minha época. Nós, as pessoas os religiosos talvez façam isso porque não tem essa intimidade com o Espírito Santo, mas nós temos essa necessidade, tá? O Senhor fala conosco. Quantos de vocês aqui tiveram um sonho? Deus se revelou falando. Eu já sonhei com a volta de Cristo, eu já sonhei que Jesus tinha voltado, eu tinha ficado numa época que eu estava bem no mundão. Eu, toda vez que piso nos Estados Unidos, né, antigamente, eu pisava ali em Miami, eu vi uma onda grande devorando Miami. Então, eu acredito que são acontecimentos que são futuristas, né? Mas Deus, quando nós somos profetas e chegamos num local, Deus mostra para nós o que está por vir naquele local. Ele revela para nós. Então, se você viajar para uma nação e de repente você tiver um sonho com uma catástrofe ali, que futuramente aquilo ali vai acontecer. O profeta, ele é sensível a entender o que vai acontecer ali, tá? E Deus, ele não faz nada sem anunciar os seus profetas. Pode ser, queridos, que você não saiba a data exata, mas Deus, ele avisa. Ele avisa em sonhos, ok? Aí a saudação e os 7 Espíritos de Deus. Então, aí no capítulo 1, aí do 4 ao 8, o que vai acontecer? O João, ele vai saudar as 7 igrejas, tá? As 7 igrejas, e ele vai mencionar os 7 Espíritos de Deus diante do trono. Qual que é o significado profético desses 7 Espíritos de Deus? Eles são mencionados em Apocalipse. Eles representam a plenitude e a perfeição do Espírito Santo. É o agir perfeito do Espírito Santo. É a totalidade do Espírito Santo, conforme descrito também, anota aí, os 7 Espíritos de Deus é descrito aqui em Apocalipse, e você vai ver que também é descrito em Isaías, capítulo 11, versículo de número 12. Não é 7 espíritos diferentes, é plenitude, tá? É a composição perfeita de tudo que o Espírito Santo é, ok? Então não são 7 espíritos diferentes, eu quero que você entenda isso, tá? Mas 7 manifestações do aspecto distinto, único do Espírito Santo de Deus, ok? Operando de uma forma completa e perfeita, tá? Eu preciso que você entenda isso, ok? Quais são os 7 Espíritos de Deus, assim falado? Mas nós sabemos que é a totalidade, né? Da perfeição, da manifestação do Espírito Santo. Então, nós temos o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, o Espírito de temor. Vou passar um por um agora explicando. O Espírito do Senhor significa e representa a presença, a autoridade e o governo de Deus. Aonde que é a atuação dessa manifestação? Ele guia, dirige e capacita os escolhidos para cumprir os propósitos divinos na terra.
Já dentro dessa manifestação do espírito de sabedoria, dá entendimento profundo e discernimento espiritual. E aonde é a atuação? Ensina a tomar decisões certas e a agir conforme a vontade de Deus. Dentro do espírito de entendimento ou inteligência espiritual, se você quiser chamar, o significado é: revela os mistérios do reino e traz clareza sobre os caminhos de Deus. E a atuação é: permite compreender as escrituras em tempos proféticos. Então, quando você tem entendimento espiritual, você entende além da letra, mas a revelação que está por trás da letra. Espírito de conselho, dá direção, estratégia para guiar o povo de Deus. E a atuação do espírito de conselho ajuda a escolher o caminho correto e dar conselhos sábios, tá? Espírito de fortaleza ou de poder traz força, coragem e resistência espiritual. A atuação dessa manifestação genuína do Espírito Santo é capacita para enfrentar batalhas espirituais e desafio da fé. Depois nós temos Espírito de conhecimento revela verdades ocultas e aprofunda a revelação de Deus. Aonde que é a atuação do Espírito de conhecimento? Ensina a conhecer Deus de forma íntima e viver pelo Espírito. E sétimo, espírito de temor do Senhor. Já deve ter acontecido com você, de você estar no lugar e de repente você cair com reverência, você sentir a santidade de Deus. É o espírito de temor. Ou de alguém tá fazendo algo e de repente dá um temor daquilo que a pessoa tá falando. É o Espírito Santo trazendo para você essa manifestação do temor, tá? Então produz reverência, santidade e submissão total a Deus. Você vê que tem gente que não tem medo de blasfemar, não tem medo de rasgar a Bíblia, só que nós, por causa dessa manifestação de temor, nós temos medo, nós temos reverência à santidade de Deus. Mas as pessoas que não têm isso, esses dias eu vi um vídeo de um cara falando: eu não te dou não sei quanto pra você rasgar a Bíblia. E ninguém quis. Até o povo do mundo, os caras que estavam fumando, eles não quiseram. Mas uma menina falou: eu tenho coragem. E ela ia colocar fogo. Por quê? Não tem o espírito de temor, tá? Isso, queridos, eu preciso que vocês entendam. Então, isso são manifestações do Espírito Santo. Então, no espírito de temor vai produzir reverência, santidade e submissão total a Deus. E aonde que atua? Mantém o coração alinhado com a vontade divina, a vontade de Deus, longe do pecado. Então, por exemplo, alguém te chama para ir para um lugar que você sabe que é promíscuo, vem um temor. Por quê? O Espírito Santo, ele se manifesta nessas 7 vertentes aqui, de forma genuína, na sua forma totalitária. Então, quando falar dos 7 Espíritos de Deus, está falando do quê? Está falando, queridos, tá? Da manifestação completa, perfeita da pessoa do Espírito Santo. Tá? Então agora você sabe, ok? Aí, quando nós entramos em Apocalipse do 9 ao 11, João na ilha de Patmos e o dia do Senhor, tá? Então João, ele tá exilado, mas ele recebe uma revelação poderosa no dia do Senhor. E qual que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é sábado. Presta atenção aqui que é uma chave. Por que não foi na sexta? Por que não foi na quinta? Por que não foi na sexta? Da terça? Fala pra mim. Por que não foi em qualquer outro dia? Porque o sábado é o dia do Senhor. É o dia que a glória do Senhor se manifesta com mais força, com mais violência. Porque é um dia que está consagrado a Deus. O sábado é um dia que Deus consagrou, que Deus descansou. Então, queridos, eu preciso que você entenda que o sábado é uma janela. Quem é da escola de avivamento, sábado que vem nós vamos ter uma aula sobre isso. O sábado, das sexta-feira ao pôr do sol, ao sábado ao pôr do sol, há uma janela de glória, numa outra dimensão, para você desfrutar de experiências com Deus e buscar Deus com mais intensidade de qualquer outro dia. Porque o sábado Deus separou ele. E aqui, quando Jesus vai ter um encontro com João na ilha de Patmos, é o dia do Senhor. Isso aqui não é, queridos, não é uma coisa banal. Isso aqui é intencional, tá? Então vamos lá. Qual que é o significado profético?
sábado, alguns interpretam, né, que João guardava o sábado, o dia de descanso e consagração. E o que aconteceu que nós hoje guardamos o domingo, vamos se dizer assim? Por quê, queridos? Muita coisa foi mudada no Concílio de Nicéia, a Igreja Católica mudou totalmente o calendário, mas o dia de guardar, o dia do descanso tinha que ser sábado e não domingo. Domingo tinha que ser o primeiro dia, porque domingo, dia 1, segunda, dia 2, tá? Terça, dia 3, quarta, dia 4, quinta, dia 5, sexta, dia 6 e sábado, dia 7. Mas a Igreja Católica, foi a Igreja Católica sim, que deturpou isso daí e modificou. Mas o dia do Senhor é sábado. E não é de meia-noite a meia-noite. O dia do Senhor é do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do outro dia. Dentro do calendário judaico lunar, que é o calendário bíblico verdadeiro, um dia se conta de um pôr do sol ao outro, tá? Então não é uma coisa banal você ver que João vai ter uma experiência. Tem teólogos, né, que dizem que é domingo, mas é sábado, nós sabemos que é sábado, tá? Então vamos lá. A visão de Cristo glorificado. Então, em Apocalipse, do 12 ao 16, João vai ver agora Cristo glorificado. Então, a última vez que João viu Cristo, ele tinha característica, vamos dizer assim, ele era mencionado, ele era falado nas profecias como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que agora, Jesus está voltando da destra de Deus, da direita do trono do Pai. Então eu quero que você entenda que Jesus não está mais na configuração que ele tinha quando ele veio a primeira vez. Jesus está voltando num corpo de glória, Jesus está voltando no poder infinito que ele tem, tá? Então João vê Jesus no meio dos 7 candelabros e isso tem uma mensagem profética. Se Jesus está no meio dos 7 candelabros, significa que Jesus está na igreja na terra. Ok? Então, Jesus está no meio dos 7 candelabros, significa que Jesus anda pela igreja na terra, ok? Com os olhos de fogo e uma espada na boca. Os 7 candelabros, tá? A totalidade da igreja sob a presença de Cristo. Então, 7 candelabros representam as 7 igrejas, tá? Olhos como fogo, significa que Deus, Jesus, vê todas as coisas. Pés como de bronze reluzente, significa que ele pisa com autoridade sobre tudo e ele vai julgar, né? Espada na boca, a palavra de Deus tem o poder absoluto para separar e para julgar, ok? Tá? Então vamos lá. Essa é o significado dessa aparência, né, de Cristo. Os cabelos brancos remete à eternidade, à glória de Jesus. E aí você vai ver que Jesus, no seu corpo glorificado, né, ele tem, lá no final de Apocalipse, se eu não me engano, tem novamente, né, a descrição de Cristo. Então, qual que é a descrição de Cristo? No seu corpo glorificado, o cabelo mais alvo que a neve, os pés polidos de bronze. Tem pessoas, queridos, que têm visão com Jesus e vê ele exatamente na configuração que Apocalipse menciona. Tá? Então eu quero que você entenda, Jesus, a última vez que ele esteve, né, ele estava como cordeiro. Agora ele está em outra configuração. Então Jesus vai vir sobre as nuvens, no seu corpo de glória, na sua realeza, o príncipe da paz. Amém? Preciso que você já visualize isso. É assim que Jesus vai voltar para reinar, tá? Agora, em Apocalipse, do verso 17 ao verso 20 do capítulo 1, João cai como morto, mas Cristo levanta e declara o seu domínio sobre todas as coisas, né? Então, João vai cair ali, porque ele vai sentir o poder, a glória, tá? Então, Cristo, e ele vai declarar que ele venceu, tá? Jesus vai declarar que ele venceu a morte e o inferno, e agora ele detém as chaves do destino da humanidade. Queridos, tudo que Deus, ele fez a criação sabendo que a criação ia cair. Deus fez. Só que o plano de Deus era tão lindo que ele tinha uma carta na manga que era dar o seu filho,
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse plano de trazer Jesus na terra e ele passar pelo o sacrifício do madeiro, era Jesus tomar as chaves do inferno, a chave da morte, ter autoridade sobre a morte, tá? Então foi isso que Jesus conquistou, né? A Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias no inferno, né? Quando ele morreu, tomando que as chaves do inferno, tomando autoridade, ok? Então Cristo venceu a morte e o inferno e agora ele detém as chaves do destino da humanidade. Ele revela o que foi, o que virá, garantindo que o seu plano se cumprirá, tá bom? Então, nesse primeiro capítulo, nós vamos ver Jesus se apresentando no seu corpo glorificado, tá? O Filho do Homem, a João, e dizendo para ele anunciar uma mensagem agora para as 7 igrejas, que nós vamos ver amanhã no capítulo de amanhã. E aí essa mensagem às 7 igrejas vai falar muito sobre como está hoje a igreja. Eu vou trazer para vocês vários contextos teológicos sobre isso, tá? Então, basicamente é isso que acontece no capítulo 1. Agora, qual que é a aplicação, tá, de Apocalipse 1 para os nossos dias atuais? Que Cristo governa, tá, a igreja e o mundo inteiro. Cristo governa. Cristo está no meio dos candelabros, tá? A palavra de Deus está se cumprindo rapidamente e as coisas não vão demorar para acontecer. O Espírito Santo está agindo fortemente para preparar a noiva. Então, queridos, Jesus está sempre preparando a noiva. E esse povo que anda preparado é o povo que é espiritualmente fiel, que está negando a si mesmo todo dia, ok? O tempo está próximo e precisamos estar desperto e vigilante. Então, isso aqui é o que nós podemos agregar no contexto do capítulo 1, tá? Então, quem vai receber a revelação de Apocalipse é o apóstolo João, através de Cristo Jesus, que vem agora num corpo glorificado e mostra como que tudo vai acontecer. Eu quero que você entenda uma coisa. João está, tá? Num período que eu trouxe para vocês aqui, vamos lá que eu quero trazer isso aqui para que a sua mente venha expandir agora, tá bom? Nós estamos falando de João 95, 96 anos depois de Cristo, aonde não havia tecnologia, aonde não havia internet, não havia carros como tem hoje, havia carroças. Então, quando João está vendo tudo aquilo, ele vai descrever na percepção da realidade cultural que ele vivia. Então, por exemplo, você vai ver que João vai descrever algumas coisas como gafanhoto, mas pode representar drones, tá? Então, eu quero que você entenda que João tem uma hora que ele vai falar de 2 chifres grandes, que pode falar, né? O pessoal fala que é as torres gêmeas. Então, João, ele imagina que João é transladado por uma era tecnológica, aonde ele não sabe o nome das coisas, ele não sabe descrever o que é aquilo, então ele vai buscar palavras do contexto e da realidade dele para tentar explanar o que ele está vendo para deixar essa carta de Apocalipse. Então eu preciso que você entenda, tá? Eu vou tentar nessas próximas lives trazer para você o significado profético, igual eu trouxe aqui para vocês de cada coisa, né? Eu vou sempre deixar lá para vocês um dicionário profético do significado das coisas, para ficar mais fácil de você entender Apocalipse, porque é um livro de revelação, ok? Então, por exemplo, João estava vendo as coisas, mas ele estava vendo e descrevendo com as coisas, com os animais que ele conhecia da época, com a carroça que ele via ali, com os soldados. Então, naquela época tinha muito soldado, muito guerreiro. Então, ele estava descrevendo conforme o seu conhecimento, ok? Então, muita coisa é profética e nós precisamos expandir a mente para poder entender que João estava numa realidade descrevendo um futuro que ele não tinha nem ideia do que era. Então eu vou tentar trazer para vocês o significado profético para vocês não conseguirem se perder. E Apocalipse, querido, se não for esmiuçadinho assim, devagarzinho assim, você não consegue entender.
Lá no resumo, vocês que vão se inscrever no seminário, gente, eu gasto 1h30 para escrever cada resumo, eu capricho muito, então vocês honra, tá? Isso aqui é só para quem vai fazer o seminário, tá bom? Ó, eu coloquei umas imagens bem bonitinhas aqui para vocês, ó. Jesus no corpo glorificado, voltando, os 7 candelabros, os 7 Espíritos de Deus diante do trono, ó. Os 7 Espíritos de Deus diante do trono. Então eu vou colocar imagens assim em cada capítulo para vocês conseguirem fixar mais. E tem uma parte lá no resumo de anotação para depois você quiser reassistir, tá? Ó, o gafanhoto pode ser helicóptero. Sim, os gafanhotos podem ser helicóptero, tá? Então eu quero que você entenda algo. Qual que é o propósito aqui, primeiramente, do capítulo número 1? Jesus está encontrando com João, tá? No seu corpo glorificado e falando, João, escreve tudo o que você vai ver. Só que a primeira instrução aqui é escrever as 7 igrejas que estão na Ásia Menor, tá? E amanhã nós vamos começar a entrar dentro das igrejas e você vai ver que as igrejas representam o cristão no dia de hoje, na era de hoje, tá? E aí, queridos, João vai ver Jesus com os 7 candelabros e 7 estrelas. Então presta atenção, você que está à frente de uma obra, você é visto como um anjo do Senhor que Deus colocou ali naquele lugar. O Senhor veio, eu e o apóstolo, como anjos da Globais. Porque nós somos as autoridades a quem Deus confiou o candelabro Global Friday, certo? Então você cuida, tá? Porque se você é à frente de uma célula, você é o anjo do Senhor que Deus confiou à frente ali. Então quando João vê 7 estrelas na mão, 7 candelabros, então que Jesus domina sobre esses 7 autoridades. Jesus domina, Jesus que cuida da igreja, tá? Então eu quero que vocês entendam, tá? E prestem atenção. Agora, o mais importante precisamos expandir a mente. João estava 95, 96 anos depois de Cristo. Nós estamos em que ano agora? Que ano que nós estamos agora? Nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Só que o calendário, quantos anos nós estamos no calendário judaico? Vamos lá, eu vou trazer aqui, agora nós vamos trabalhar, mas isso eu vou trazer para vocês no seminário. Quantos anos nós estamos hoje no calendário judaico? Quem sabe? Coloca aí, tá? É só se inscrever, queridos. Vocês vão ter, ó, no seminário, vocês vão ter na plataforma acesso 2 anos. Vocês vão ter 22 lives, que são essas, com o resumo, assim, bem bonitinho, lá, impecável. E vocês vão ter acesso à Masterclass e à apostila, Masterclass não, vocês vão ter acesso, né, ao vivo do seminário, dia 8 de março, e o material vocês vão receber também, esse material do seminário em PDF, tá? Vocês vão receber dia 8 de março também, tá? Então vamos lá, prestem atenção aqui. No calendário judaico, nós estamos 5.785 anos. Coincide com a criação do mundo, certo? Então vamos lá. Então vamos supor que tem 5.785 anos que começou a se contar o que é a história da humanidade. Mas nós contamos o calendário 2025 anos depois de Cristo. Então tem 2025 anos que Cristo veio, ressuscitou. Tá? Aí eu pergunto para você, se a gente vai para Gênesis e fala que Deus está criando todas as coisas, como que nós podemos ter dinossauros e coisas que coincidem mais anos do que 5.785? Então, queridos, eu preciso trazer e explanar isso para vocês no nosso seminário, tá? Mas antes nós vamos mergulhar aqui nos capítulos. Então eu quero dizer algo aqui para vocês. Eu vou trazer Gênesis para vocês, criação, mas você tem que ter a mente aberta. Você tem que ter a mente assim, bem aberta, tá? Tô orando para ver se Deus vai permitir, eu quero trazer tudo. Eu falei, Deus, eu vou trazer tudo de uma vez, tá? Então eu quero que você entenda que Deus
em Gênesis, ele estava refazendo. Depois eu vou trazer a palavra no hebraico para vocês, tá? Então, e aí começou uma nova contagem. Certo? 5.785 anos. É a nossa história. Mas não quer dizer que não tenha tido outras. Em dia 8 de março eu vou trazer isso aí pra vocês. Aqui não quero, porque vai ficar 24 horas aberto e eu não quero hater, eu não quero gente enchendo o saco e fazendo corte, trazendo coisa que não deve, tá? Então, eu vou trazer pra vocês, tá? Principalmente sobre resets, que já aconteceu. Já aconteceu vários, queridos, tá? Então, eu quero que você já expanda a sua mente para aquilo que eu vou estar trazendo, mas nós vamos viver primeiro o Apocalipse. E olha só como é profético. A partir de hoje, até o dia 7, dá os 22 capítulos. E no dia 23 nós fazemos o seminário de Apocalipse, tá? Então vai ser algo poderoso, tá? Então eu vou trazer para vocês algo que vocês vão falar assim, meu Deus. Então nós precisamos pensar um pouquinho fora o quê? Da caixa agora, tá? Então, uma das coisas que eu quero que vocês fixem. João estava 2.000 anos para trás. Não tinha tecnologia, não tinha Wi-Fi, não tinha celular, não tinha esses prédios, esses edifícios. Aí, de repente, ele é transportado para um tempo de tecnologia. Talvez ele estava vendo drone, ele estava vendo coisas e ele estava tentando descrever com as palavras da época, ok? Queridos, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é perfeito. E eu vou dizer algo para você. Quando você terminar esse seminário do Apocalipse, você vai ainda glorificar mais o Senhor. Ele é misericordioso. Ele sempre teve misericórdia da humanidade. Amém? Então, no link da minha bio você consegue se inscrever, chama a minha equipe. Eu já avisei minha equipe hoje, tá? Chama a minha equipe. Não, nem a arte ficou pronta ainda, mas vai ficar pronta hoje. Eu mando para vocês, o pessoal vai passar. Então, eu quero finalizar aqui com vocês Apocalipse 1 e você que vai se inscrever, esse resumo vai estar lá e essa live também, tá bom? Eu vou pedir assim pro meu suporte, assim que vocês se inscrever, para eles já mandar diretamente para vocês esse resumo e depois nós vamos mandar lá no grupo dos alunos, tá bom? Então, aumenta a expectativa de vocês. Se você quiser dar uma lida antes no capítulo 2, para amanhã nós lermos de novo, vai te ajudar a fixar mais, tá? Certo? E se você tiver perguntas também sobre o capítulo 2, você já traga para cá, tá? Porque vai ser algo poderoso, tá bom? Tem muitos assuntos, queridos, que eu nunca tive coragem de falar em live, tá? Porque eu acredito que tem muitas coisas que as pessoas acham que é conspiração. Não é conspiração. Tem muitas coisas que vamos dizer assim, é forte, você tem que estar com a mentalidade um pouco aberta, tá? Mas você vai ficar chocado. Então, eu vou te preparar 22 dias antes para você poder receber tudo na íntegra no dia 8 de março, tá bom? Ó, que Deus abençoe você poderosamente. A inscrição tá lá no meu Instagram antigo e no meu Instagram novo. Você clica no link ali da bio e você tá lá embaixo, assim, inscrição, Apocalipse, já pode fazer, tá? Ó, que Deus abençoe você de forma poderosa. Ó, a minha mente explodiu. Vocês não estão entendendo o que vai acontecer com vocês. Só que, presta atenção. Não sai falando para um para outro, não sai. Primeiro, deixa Deus, através da minha vida, trazer toda uma gama de conhecimento para depois, porque, queridos, para depois você tentar explicar alguma coisa. Porque primeiro a gente vai construir. Eu estudo Apocalipse, eu estudo essas coisas há muitos anos, tá? Então eu quero que você vá devagarzinho, tá? Porque o problema, às vezes, é a gente encontrar um tesouro, a gente quer anunciar para todo mundo e às vezes vem pessoas que não têm discernimento espiritual para entender. São pessoas religiosas, bitoladas. Não, porque não existe nada antes. Porque a Bíblia Queridos, a Bíblia está contando a nossa história. A Bíblia está contando a nossa história. A nossa história é de 5.785 anos. A nossa história. Amém? Certo? E um dos assuntos que eu vou trazer para vocês é sobre inversão magnética. Nós estamos entrando numa inversão magnética. Por que você acha que tem tanto avião caindo? Tá?
E eu vou dar uma aula poderosa para você sobre inversão magnética. Você vai ficar enlouquecido, sua mente vai explodir, tá? Pra mim, de verdade, essa vai ser o meu produto que eu vou lançar. Não, já lancei, na verdade, né? Mais precioso que Apocalipse, tá? Porque eu tô entregando tudo. E eu sei que eu não ia fazer essa. Essa aí eu ia deixar depois do meio do ano, que agora eu só vou conseguir fazer outra depois do meio do ano. Mas o Senhor falou, faça do Apocalipse. Eu ia fazer um negócio para mulheres dia 8 de março. O Senhor falou, não, é Apocalipse. É Apocalipse, tá? Então, eu quero que você já abra a sua mente. Vocês vão entender por que os aviões estão caindo. Por que os Estados Unidos já começou a falar de alienígena? Qual que é o plano da nova ordem mundial? Eu vou trazer para você o plano completo da nova ordem mundial. O que eles querem fazer? Nós vamos trazer também só no dia, lá no dia 8. Primeiro eu tenho que te amaciar e te dar um monte de conhecimento. Eu vou trazer para você os possíveis anticristo. E quais são as características do anticristo segundo a Bíblia? Porque não dá pra gente falar, é o fulano, mas ele tem a característica que a Bíblia diz, tá? Então tem as características, ele é de uma parte do globo, né? Ele é de uma parte, tá? Então tem muita coisa boa para você. Então você vai todo dia você vai fazer assim, ó, meu Deus, minha mente explodiu hoje, tá? Então eu quero fazer você pensar fora da caixa. Você questionar. E o problema é que nós fomos ensinados, tá? Certo? Presta atenção. O problema é que nós fomos ensinados a ser alienado, tá? Nós fomos ensinados a ver as coisas de um jeito e não questionar sobre aquilo. Mas nós precisamos aprender a questionar as coisas, tá bom? Então essa live vai para a plataforma com esse resumo aqui, tá? Amanhã eu preparei para vocês, eu já fiz o resumo de amanhã, uma tabela incrível das 7 igrejas, certo? Então se prepara que vai ser algo assim extraordinário, certo? Então eu vou trazer muita mentira da nova ordem mundial que eles falam que não é verdade. Então vem muita coisa por aí. Fala assim, Senhor, tira a religiosidade de mim, tira isso que eu aprendi. Senhor, eu quero... Porque, queridos, quanto mais você abrir sua mente, mais você vai crer no poder que é no nome de Jesus, no plano da salvação. E você vai ver que Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Amém? Tá? Glória a Jesus. Então, eu quero que você, tá? Faça perguntas também. Então, conforme você quiser ir adiantando, por exemplo, amanhã você quer ler Apocalipse 2. Vai fazendo pergunta. O que é isso? O que é isso? Que amanhã eu vou responder para vocês. Tá bom? Tá? Então, queridos, honrem, tá? Eu fico de 1h para escrever cada resumo ou seja, eu domino o Apocalipse, mas eu faço tudo novo sempre. Eu tenho resumos de Apocalipse, mas igual eu faço bem bonitinho. Então, vocês honram, ó. Olha que bonitinho. Tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então, vocês vão ter 22 resumos, fora a apostila do dia do seminário. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um dia recalcado, sacudido, transbordante, vai ficar 24 horas. Salva se você quiser mandar para qualquer pessoa, pode. Mas manda para alguém de confiança. Não manda para qualquer pessoa, tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente. Beijo.